Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E estamos aqui para uma temporada de Júpiter transitando por um signo de fogo, o signo de Áries. É o gigante, né? Porque Júpiter é gigantesco num signo de fogo. Será o que pode acontecer, né, nesses meses? Fiquem comigo aqui para a gente dar uma conversadinha sobre o assunto, ok? Então, pessoal, Júpiter está entrando em Áries no dia 10 de maio de 2022, às 20 horas e 24 minutos, pelo mapa que eu tirei aqui, que eu tiro por São Paulo, certo? Horário de Brasília, às vezes dá um minutinho de diferença. Então, ele está entrando em Áries. Ele está entrando em Áries e ele ainda entra em Áries numa conjunção que a gente chama de separativo com Netuno, que é, né, na realidade, o regente de Peixes, o signo de onde Júpiter está chegando, né? Então, Júpiter entra aqui em Áries, trazendo junto com ele ainda energias de empatia, energias de compaixão muito necessárias, porque a gente sabe que Áries, regido pelo planeta Marte, né? Regido por Marte, é mais belicoso, é mais guerreiro, é mais individualista, e a gente sabe que Júpiter vai potencializar todas essas características a nível de humanidade, né? A nível individual e também coletivo. Então, a gente tem que aproveitar esse início, essa entrada dele inicial, ainda fazendo essa conjunção com Netuno, para lembrar, né, de pensar no outro antes de fazer alguma coisa, né? Pensar realmente se eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim, né? Então, a gente tem que ter isso muito forte, né? A gente pode aproveitar a passada de Júpiter por Peixes, né? E internalizar esses sentimentos mais elevados, como eu disse num outro vídeo, né? Porque a partir de agora a temporada é ariana, então intensifica as energias de individualismo, de impor a nossa individualidade, de dar o passo mais rápido que os outros, né? Então a gente vai ter que cuidar, porque é uma coletividade vivenciando esses aspectos, né? Aqui eu fiz uma separaçãozinha para a gente entender didaticamente, né? Júpiter entra em Áries dia 10 e ele fica no seu movimento direto, né? Ou seja, indo grau por grau, de 10 de maio a 8 de julho de 2022. Ele fica direto e ele fica do grau 0 até o grau 8 de Áries. Então, aqui no iniciozinho, né? Então, de 10 de maio a 8 de julho, ele fica direto até o grau 8. E daí ele estaciona nesse grau 8. Ele fica estacionário, por quê? Porque ele vai retrogradar. Então, daqui da Terra parece que ele está meio que parando, né? Então, até o dia 31 de julho, ele fica estacionário ali no grau 8. Até 31 de julho. E daí ele começa efetivamente a retrogradar, né? Então ele fica retrógrado de 1º de agosto a 28 de outubro. Ele fica retrógrado. Ele vai retrógrado do grau 8 até o grau 0 de Áries. E ele vai dar mais uma entradinha em Peixes retrogradando. E ele vai entrar em Peixes e ficar em Peixes de 29 de outubro a 20 de dezembro. Então, por que eu estou pontuando essas situações aqui para a gente, né? Para a gente ver que em movimento direto é aquela coisa do eu tenho uma ideia e eu vou atrás para colocar essa ideia em prática. De repente é Júpiter, né? A gente vai ter que cuidar para realmente não sair pisoteando em cima das pessoas para fazer a nossa ideia ser a primeira a ser aceita pelos outros, né? Então tem aspectos muito positivos até para pessoas que são muito passivas,
que são muito lentas, podem aproveitar de maneira muito favorável esse aspecto, porque Júpiter, que é o planeta da expansão, vai estar expandindo a pressa, vai estar expandindo as ideias novas, vai estar expandindo o pioneirismo. Então essas coisas são positivas. Mas aquela pessoa que já é muito competitiva, porque a competitividade também vai aumentar, a pessoa que já é muito competitiva, de repente pode ficar extremamente competitiva nesse período e realmente passar por cima de todo mundo como um rolo compressor para chegar antes, né, onde quer chegar, certo, pessoal? Então a gente tem que cuidar bastante, né? Porque no trânsito as pessoas vão estar mais agressivas de repente, porque todas as características positivas do signo vão ser ampliadas, mas o lado sombra do signo também vai ser ampliado. Então a gente tem que cuidar, né? Falta de paciência, agressividade. Então a gente tem que cuidar, por isso que eu trouxe esses dados pra gente. Até o dia 8 de julho, né, direto, então de repente vai vir uma pressa pra gente. E daí ele estaciona, né, e parece que a gente freia um pouco, e aí ele vai retrogradar e vai dar tempo pra gente revisar algumas coisas, para depois ele voltar para Peixes e resolver de repente situações que a gente deixou ali para trás enquanto, ou que apareceram enquanto Júpiter estava transitando em Peixes, e a gente resgata algumas coisas, revê algumas coisas, reforma algumas coisas, porque depois, então, dia 21 de dezembro, ele entra em Áries novamente, mas para a próxima etapa dele eu faço um outro vídeo para nós, né? Então, outro aspecto a ser observado, quem já fez o seu mapa, é realmente o que vocês têm lá do grau 0 de Áries, ou um pouquinho antes, 29, 28 de Peixes, né? E do grau 0 ao grau 8 de Áries, porque é nesses graus que ele vai andar e depois ele vai voltar. Então, se tem algum planeta ali que faz algum aspecto com outros planetas, se o aspecto é positivo, se o aspecto é desarmônico, tudo isso vai ser muito enfatizado, tanto na ida, né, quando o Júpiter estiver em movimento direto, quanto na volta, que ele vai passar todos os graus de novo, né? E depois, então, ele vai de novo, né? Vejam, ele vem de 0 a 8. Daí ele retrograda de 8 a 0. E depois ele vai de 0 a 8 e vai andando direto de novo, né? Então, quem tem planetas nesses graus, né? Ou vejam que casa do mapa de vocês que pega esses graus, porque é ali que vai acontecer a ênfase. Quem não fez o mapa ainda, que gosta, procure um profissional, procure um astrólogo, faça. Eu faço o mapa astral, entre em contato comigo se quiser, ou então com qualquer outro profissional. E quem não fez ainda, acompanha por aqui que a gente vai dando algumas dicas, ok, pessoal? Então, por enquanto foi só para falar dessa entrada no movimento direto, para pontuar que ele vai estacionar e vai retrogradar. Então, a gente vai ter tempo de iniciar coisas, pensar, parar um pouquinho para ver o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, retrogradar, ou seja, ele vai retrogradar, ou seja, a gente vai poder revisar algumas dessas nossas novas ideias, para depois, então, ver o que a gente leva adiante. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito grata com as pessoas que estão vindo e estão se inscrevendo no canal. Quem ainda não está inscrito ou inscrita, venha, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe um like e faça um comentário, se assim achar que deve. Ok? Até mais!